Bem-vindo ao Emprecast, podcast Marketing e Empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos, hoje estou com a Lorena Amorim. A Lorena Amorim foi convidada hoje no nosso estúdio para a gente conversar sobre comunicação. Hoje a gente está no episódio Papo de Dono, onde a gente vai ter um papo livre, falar sobre comunicação, sobre empreendedorismo, sobre toda essa experiência que nós dois temos nesse ramo de atividade. Lorena, te apresenta para os nossos ouvintes. Olá, Domingos, primeiramente é um prazer fazer parte desse Emprecast, levar para você mais conhecimento sobre o pouco que a gente sabe, né? Porque a comunicação é isso, sempre se reinventando. E nesse mundo da comunicação a gente vai criando muitas habilidades, dentre as quais chega nesse título de empreender. A importância, né, Domingos, da comunicação no empreendedorismo, que é o que você entende com maestria. Legal, legal. Quando a gente fala sobre comunicação, sobre empreendimento, é interessante a gente frisar que para cada público, para cada canal, nós temos uma comunicação totalmente diferente. Lembre-se que o seu público ele vai ter que ser atingido de maneira mais eficaz nesse mundo de informação que nós temos hoje na internet, na rua, nos outdoors, nos painéis de LEDs, né? Então, o estudo da comunicação específica para o seu nicho é extremamente necessário e estratégico para qualquer empresa, não é isso? Com certeza. E pensando nisso, quando eu comecei a desenvolver trabalhos focados em outros negócios, eu vi assim, nossa, como a comunicação hoje, sendo jornalista, publicitária e terapeuta, me ajuda a conduzir no comércio. Isso é bem interessante, né? Porque as pessoas pensam assim, que ser comerciante pode ser qualquer pessoa. Não, você pode acontecer a coisa de qualquer maneira, mas para você realmente ter um resultado, você tem que ter um embasamento. Então, o estudo ele se faz extremamente necessário nesse mercado de vendas. Legal. E assim, quando a gente fala sobre a potência de uma empresa, sobre o desenvolvimento de uma empresa, a gente sempre pensa, poxa, beleza, você pode começar no maneiro amador, mas vai chegar um momento que você vai travar num platô de vendas que, eu não consigo vender mais, a minha empresa está estagnada. O que está por detrás do sucesso das grandes empresas? Será que é aquela cereja do bolo que pode ser como você comunica, como você equaliza a sua comunicação para o teu público ideal, sabendo que nem todo mundo vai agradar todo mundo. Na verdade, ninguém vai agradar todo mundo. Então, automaticamente, você como empreendedor tem que saber disso, saber que por detrás da tua base, do teu cliente ideal, ele tem um modo de como ser atingido, de como ser comunicado. Então, se você não estuda sobre o seu público, se você não estuda sobre o seu produto para poder transmitir de maneira mais eficaz, você não vai vender. Eu posso até dar exemplos básicos de consultorias passadas que eu fiz. Há muito tempo eu trabalho com o nicho feminino. Sou especialista em nicho feminino. E quando eu cheguei para trabalhar em clínicas de estética, qual era o maior erro que eu via nas clínicas? Ao vender produtos, eles vendiam fórmulas, eles vendiam termologias técnicas e o cliente não quer saber disso. Eu me lembro que eu dou como exemplo bem factivo sobre a venda de criolipólise. Pessoas vendiam criolipólise como apoptose da célula, vulgo morte da célula. Então, ao apresentar esse produto, eles chegavam, olha, a gente vai fazer para ti um procedimento com criolipólise, onde a gente vai colocar placas de congelantes no seu abdômen, nas suas costas, onde tiver as gorduras localizadas, e vai fazer o congelamento das células, inclusive das gorduras, e a gordura vai morrer, ela vai sofrer apoptose. Gente, nesse texto, morrer, apoptose, o cara pensou, não é só a gordura que vai morrer, vai eu e a gordura junto. Automaticamente a pessoa que já tem um receio de fazer algum procedimento estético, ou qualquer tipo de procedimento, ela já vai se retrair. Eu falei, não, vamos lá. Vamos equalizar isso aqui de maneira bem diferente. Não vamos vender morte, vamos vender o benefício dela. Então vamos lá. Então no procedimento que a gente vai fazer ao seu corpo, a gente vai usar a criolipólise, que vai fazer o congelamento e vai fazer que o teu corpo elimine naturalmente as células de gordura. Ao invés de morrer, vai derreter a sua gordura. E pronto. E como faz diferença, né? O uso da palavra mais adequada quando você tem um público específico.
Exatamente. Imagina só, se eu estivesse falando com um médico, uma especialista em estética, beleza. A gente está falando de termos técnicos, ela vai entender, ela entende que não vai morrer junto, mas qual é o público específico da tua empresa? São pessoas comuns? São mulheres que estão passando por uma fase com uma baixa autoestima? O que de fato são? Quem são os seus clientes? Estuda antes. Poxa, eu entendi que a base é essa, não tem nada a ver com clínica, não tem nada a ver com médicos, não tem nada a ver com pessoas técnicas nessa área. Eu não preciso vender desse modo. Eu tenho que vender o que de fato faz sentido. A gente não está mentindo nada, a gente só está dizendo o que a pessoa precisa saber. O procedimento é seguro? É seguro. Mas eu não preciso falar que a célula vai morrer, gente, vai morrer. Todo dia morre célula no nosso corpo. A unha são feitas de células mortas. Quando você vai fazer a unha, você está cortando as células mortas do seu corpo ou você está fazendo a unha? Quando você corta o cabelo, você está cortando células mortas do seu cabelo ou você está cortando, fazendo um corte? É sobre isso. O que o teu cliente quer? O que o teu cliente precisa escutar? E o que o teu cliente precisa saber? Equalize isso e faça o seu pitch. É verdade. E a gente percebe que hoje, assim, as pessoas ficavam falando que não precisa daquele profissional e tal, mas que bom que a pandemia aconteceu em um sentido. Pelo menos na minha empresa, do Grupo Lab, eu percebo que tem se procurado mesmo por pessoas que produzem conteúdo, porque só vai produzir conteúdo quem tem. E quem vai te trazer esse embasamento é o estudo. Então, o profissional de comunicação hoje, o bom profissional, ele não fica parado e ele vai ter sempre um bom retorno, porque ele está se fazendo extremamente necessário, porque as pessoas estão vendo que ficar dançando na frente de algo, mostrar algo falando de qualquer jeito, ou até mesmo utilizar o português de forma equivocada, ele não vai te dar retorno. Falar errado não é bonito, isso é constrangedor, é engraçado até certo ponto, mas tem um momento que a pessoa fala, não, aqui já foi. Então, assim, o que você busca? Como você quer ser lembrado? A comunicação, ela vai mostrar exatamente isso. A maneira que você se comunica, ela vai dar o tom do teu negócio. É legal. E é bom tu falar sobre isso, beleza. A gente tem muitos conteúdos virais, né? Ok, você vai ter empresas que patinam pelos conteúdos virais para poder gerar um engajamento. Eu não condeno as pessoas procurarem um viral para poder alavancar um produto, um negócio, fazer um lançamento de um produto, beleza. Só que a tua comunicação principal, ela tem que ter uma característica, ela tem que ter uma identidade. Exatamente. Não tem nada, assim, eu vejo hoje muitos políticos fazendo contextos de virais, mas ele tem na base dele todo o conteúdo. Ele pode usar como motivo para contato uma coisa específica, mas a mensagem tem que ser equalizada para o seu público. Então vamos lá. A gente tu falou agora, muito bem colocado, sobre o português. É notório que pessoas, normalmente, que pouco lê, pouco falam, muito menos escreve. Legal. Só que até quando tu quer isso como representante, embaixador da sua empresa, né? Então, se eu tenho uma empresa que é séria, um escritório de advocacia, uma empresa de consultoria de negócios, até uma vírgula conta. Então, se eu falo de uma maneira errônea, eu posso errar uma vez, duas. Quando as pessoas perceberem que eu erro o tempo todo, mas esse cara aí, ele não sabe nem falar. O que mais ele pode extrair para minha empresa? Quantos e quantos, digamos assim, na linguagem da internet, bafafás, temos com comunicadores, embaixadores que cometeram um deslize, um pecado, alguma coisa específica e foi totalmente atribuído à empresa que ela faz algum patrocinado, alguma comunicação, alguma mídia, né? Não é uma vez, duas, três, 5 vezes. É praticamente quase todo dia aparece falhas e tem resultados. Então, toda ação que você introduzir na internet, ele vai ter uma reação. Pode ser que a reação seja pequena, mas pode ser que ela seja potencializada por alguma bandeira, pode ser potencializada sobre algum problema técnico, e isso vai levar a tua empresa para o sucesso ou queda. Quantas e quantas empresas não sofreram, quantos impérios não tiveram uma grande queda por conta de uma simples movimentação? Quem se lembra daquele caso acho que foi o Cristiano Ronaldo, da Coca-Cola, que ele não bebe refrigerante,
Colocaram uma Coca-Cola para ficar aquela coisa bonita na mesa, ele pegou só, jogou a Coca-Cola pro lado de lá. E pegou a água. E pegou a água. As ações da Coca-Cola caíram drasticamente por conta de Um movimento. Então, você que tem a sua empresa, tem que tomar muito cuidado com quem tu vais contratar e como tu queres atingir. Lembrando, quem é a melhor pessoa para dizer o que tu precisas na comunicação? Você mesmo. Você conhece seu cliente, você conhece a sua empresa, você conhece a sua cultura da sua empresa. Então, toda comunicação, ela tem que ser baseada na tua cultura, no como tu quer ser visto para as pessoas. Se tu traz uma cultura X e comunica uma Z, as pessoas não sabem para que outro lado vão. E hoje, infelizmente, as pessoas são binárias. Você pode perceber. Ou tu é isso, ou tu é aquilo. Tu é isso, ou tu é aquilo. Tu é isso, ou tu é aquilo. Não existe, cara, pra mim tudo bem, tudo faz, eu sou os dois lados. Não existe, as pessoas querem te jogar. Querem taxar algo, né? São taxados, ou tu é isso, ou tu é aquilo. E pronto. Então, vamos lá. Se tu comunicas de um modo, toda aquela base vai embora, tu fica com aquela. E se tu comunica errado de novo, tu vai perder as duas bases e pronto. Então, nesse quesito, você tem que ser muito cirúrgico ao compor a tua comunicação. De fato, a questão de como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, tudo faz parte, né? Quando você apresenta um produto. Aí eu trago já para um dos meus modelos de negócio, que é o Elo Beer Truck, que é um food truck, no caso um beer truck, que a gente também oferece chopp artesanal, hambúrguer artesanal, enfim. Tudo artesanal e também entra a parte de buffet. Quem está na frente é eu. Já tenho o quê? 4 anos que tem esse modelo de negócio e eu sempre à frente. Às vezes as pessoas perguntam, Lorena, mas tu não cansa? Tá no caixa, tá na frente atendendo? Eu falei, claro que não, porque quem vai fazer esse processo de atendimento e encantamento ao cliente sou eu. Hoje a gente percebe que até a mão de obra básica ela está escassa. As pessoas estão mais acomodadas a fazer dinheiro. Isso aí é um problema geral do país. Então, a gente tem que fazer o quê? O meu negócio, quando eu vejo que aquele negócio é pequeno, quem vai dar o tom dele sou eu. Então, como é que eu quero ser lembrada? Como o melhor hambúrguer, o chopp mais saboroso. Então, como é que eu vou oferecer isso? Procurando excelentes fornecedores. E sabendo que o meu tempero, o sabor que eu coloco naquilo e, com certeza, a atenção que eu dou e o amor que eu dou fazem toda a diferença. Porque é impressionante. Às vezes chamam a gente para qualquer lugar e falam assim, lá vai ter 15 trucks, vão ter 10 trucks. E sempre, quando fazem a média, nós do Elo Beer Truck somos os que mais vendem. Porque é um hambúrguer muito diferente? Talvez seja muito diferente. Porque tem um fator ali chamado Lorena. Porque quando a gente coloca um amor, a paixão no seu negócio, e você, assim, não é usar só a técnica de comunicação, porque quem trabalha com alimentação sabe, teu produto tem que ser bom. Para quando você estiver em qualquer lugar do país ou do mundo, porque já aconteceu de amigos lhe ligar, Lorena, eu tô aqui em New Jersey, queria um hambúrguer teu. Cara, isso aí é maravilhoso. A pessoa está num evento e vê, só tem chopp aqui de fulano, por que o teu chopp não está aqui? Então, isso vai dizendo assim, poxa, eu estou fazendo a coisa certa. Porque deixar alguém satisfeito é o nosso objetivo para quem trabalha com alimentação. E é legal porque essa pessoa que está satisfeita, ela vira um advogado da tua marca e vai propagar todos os teus valores para os seus próximos colegas, amigos, no seu núcleo de trabalho. E a gente começa a perceber que a comunicação em si, ela não é somente minha para o meu cliente, é como eu consigo transmitir para ele e ele consegue transmitir para as próximas pessoas. Imagina só, se eu consigo transmitir sem ruídos o que eu tenho de negócio para o meu cliente, ele vai transmitir parecidamente. Você lembra daquela parte do telefone sem fio, aquela brincadeira de criança? Qual é o cheque daquela brincadeira? É você conseguir transmitir uma mensagem que seja fácil de compreender e replicável. Então, no momento que tu trabalhas uma comunicação deste modo, o teu cliente vai tentar replicar o que tu falastes anteriormente. Então, se ele entendeu de maneira íntegra, ele vai tentar produzir da maneira íntegra para a próxima pessoa. E é engraçado isso. E isso vai propagando até isso que tu colocaste. Eu só trabalho com um tipo de hambúrguer. Aí todo mundo fala, Lorena, não tem assim outras opções? Eu falei, não. Qual é o tipo? É o tipo inesquecível.
Porque a pessoa vai comer e vai lembrar sempre. Tem os adicionais, você pode incrementar o seu hambúrguer, mas ele é um estilo. Exatamente porque a gente pensa em algo que vai o quê? Um pão artesanal, um blend diferenciado, com carnes nobres, carnes pensadas em como vai harmonizar com o chopp, porque eu vendo chopp. Então, não é interessante um hambúrguer que a pessoa vai ficar cheia, se sentindo empanzinada. Não. Ela tem que sentir aquela... Lógico, se sentir saciada, mas não se sentir super cheia, não. Para ela poder compor e comer, e beber o seu chopp, comer uma batata, enfim. Fazer com que harmonize tudo ali. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa começa a beber e diz, não, quando eu bebo eu não como. Então eu vim para mudar um pouco isso. A pessoa, nossa, tem um hambúrguer não fez diferença, eu estou bem. E é também uma vantagem do chopp artesanal, que ele não vai te gerar uma ressaca. É muito difícil te dar um problema gastrointestinal por conta da questão dos conservantes, dos corantes. Então, assim, um chopp que demora mais a ser feito, diferente do industrial que está pronto no mesmo dia. Então, assim, ele vai te trazer uma coisa melhor, uma melhora, né, para o teu sistema gástrico. Então, isso faz com que tu coma melhor. Então, quando a gente fala assim, o bebedor de chopp artesanal é um bebedor diferente. Então, baseado nisso, eu sei qual é o meu público. E o meu público, quem dá o tom sou eu. Se eu gosto de coisa boa, eu tenho que oferecer a melhor coisa. Então o público vai te procurar de acordo com o que tu ofereces. As pessoas dizem, mas o fulano de tal tem um preço mais barato. Cara, mas... Enfim, isso aí não me fala nada. Fala muito sobre valor e preço. O que tu cobras com preço ultrapassa o valor percebido do cliente... Se ultrapassar, cara, tu pode cobrar o que for. Tu pode pagar R$50 no shopping. Eu me lembro assim que o pessoal, uma vez, eu comprei uma long neck. Foi uma long neck daquela Border Brown, a Trooper, do Iron Maiden, né? Uma long neck de 355 ml, R$55. A pessoa, tu tá ficando doido, tu pagou 50. Cara, entenda, eu paguei pela long neck do The Trooper. Eu paguei pelo receptáculo, eu paguei pelo chopp, sim. Foi um dos Lógico, melhores, uma fermentação diferente, foi uma experiência. Foi uma das melhores IPAs que eu provei, Nossa. foi aquela. Claro que se eu pegar o chopp, não pagaria o valor dela, mas todo o composto que ela, a embalagem... São os valores agregados, o né? rótulo, a garrafinha, a tampinha, mas que é um o chopp Edge. com uma fermentação diferente, Com certeza. com malte diferente, tudo é muito diferenciado. Então, sim... Tu percebes que como a comunicação, ela ultrapassa as palavras. Por que se pagou 55? Não foi somente a cerveja, mas foi pelo o rótulo, a embalagem, a tampa, a sensação de pertencimento, de estar com a cerveja do Iron Maiden, entendeu? Então, tudo isso gera valor. E a gente volta para o teu truck, né? Então, assim... Cara, então essas pessoas que vão te procurar pro teu truck já entende do teu blend, entende do teu chopp, vão por quê? Lá eu sei que eu vou comer um hambúrguer, comer uma batata, beber um chopp e vou ficar legal. Então, como é que tu consegue transmitir isso? Será que você que tem uma empresa, que tem uma ideia dessa, consegue fazer que o teu cliente entenda isso? Às vezes, esse entendimento do cliente não precisa tu falar para ele. Não, eu faço isso porque eu quero que tu coma batata, refrigerante e chopp para eu ganhar mais dinheiro. Não! Não, para você ter aquela experiência incrível, uma experiência gastronômica. Isso, exatamente. Então, assim, quando a pessoa vai te pedir o teu hambúrguer, ela vai pedir um hambúrguer, a batata e o chopp, porque ela sabe que tudo comunica bem, que tudo está harmonizando bem, e ela vai sair bem para o que ela quiser fazer depois. Então... O produto do Well Beer é basicamente isso. Eu consigo comer petisco e cerveja e sair bem. Ele cumpriu o papel que você queria transmitir. Porque hoje a gente percebe, Domingos, um boom de food trucks. Mas aquela história, sempre vai ter muito de tudo. Sempre. Porque quando é tendência, e a gente vê também pela questão, as empresas, muita gente desempregado, índices aí altíssimos, né, de desemprego, aí as pessoas vão começar a colocar negócios próprios. Mas como é a forma que tu está colocando o teu negócio? Então, assim, a quantidade nunca vai definir uma qualidade. E não é porque é um food truck e é um fast food que você vai fazer de qualquer maneira. A gente tem que lembrar sempre do fator alimentação, é coisa séria. E aí, voltando para o chopp que você pagou de 55, nossa, quando a gente vai ver uma carta de vinho, vinhos são caríssimos e ninguém vai questionar,
porque já botou ali que é algo muito elitizado. Mas o chopp também é. Já tem aquela crença limitante, aquele nível de consciência que todo vinho tem que ser bom para ser caro. E às vezes, E nem não é tanto. isso. Às vezes a gente. Olha, eu me lembro que antigamente tinha umas adegas aqui, que era adega em restaurante, bistrô e tal, que tu escolhia o vinho e ia pra mesa. Hoje em dia tá mais escasso, ainda tem, mas beleza. Quantas e quantas vezes eu tipo, degustei vinhos de R$ 30 que eram melhores que os de 100. Mas às vezes só por conta que tá o vinho lá, que o vinho está na modinha. E a gente não fala muito sobre isso. Percebe-se que hoje o mercado de, tipo, Cheesecake, que é o Festival das Tortas hoje em dia, né? Ele começou a... Beleza, as pessoas estão vendendo um pedaço de bolo com recheio em cima, mas virou moda hoje em dia. E essa moda, o que está acarretando hoje? Está acarretando que o preço do produto suba. E o mais engraçado que, beleza, é modinha. E no futuro? Eu trabalho com alguns ofícios e um deles é meio que permitir negócios aqui em São Luís, né? E já me pediram, eu queria que vocês fizessem uma área pra gente colocar nosso bolo. Aí eu cheguei e falei pra eles, vem cá, mas vamos lá. E quando essa febre acabar, o que você vai vender? Porque mês retrasado era os morangos do amor. Agora o Cheesecake. E o próximo? Qual será o próximo ponto? Vocês vão migrar para um próximo produto? E a gente vai fazer mais uma Vila Food? Ou vocês vão manter a ideia inicial, que era fazer uma vila de pedaços de bolo, Cheesecakes? Nesse momento, o empreendedor para. Aí a gente começa a perceber os empreendedores de virais e os empreendedores de verdade. É porque tem o da modinha, né? Isso, são os virais. Eu tô fazendo porque tá todo mundo fazendo. Mas não, pode ter muita gente fazendo, mas quem dá o tom é quem tá entendendo, quem tem a veia para o negócio, porque empreender é dom. Não, com certeza. Para vender, a pessoa tem que ter dom. Não é chegar assim, eu vou montar um negócio. Não, não é. Você, às vezes, pode ser um bom cozinheiro, um bom chefe, mas você não vai ser um empresário nunca. E aí entra a questão da gente sempre trabalhar em equipe. E olha que interessante, a comunicação traz isso. Eu sou uma boa comunicadora, uma boa vendedora, eu sou uma pessoa que tempero muito bem, mas eu não vou fritar nada, não vou para a chapa. Não é do meu perfil cozinhar. Então eu tenho que botar alguém que saiba fazer e me dê essa resposta no meu produto. Então, assim, quando eu comecei a ver, nossa, é tanto food truck, Lorena, tu fica fixo aonde? Eu já quero. Eu falei, calma, em breve delivery. Porque um ponto fixo, a questão da mão de obra, já para vamos supor, em eventos, às vezes tu vai contratar, já é difícil achar pessoas. Imagina algo fixo. E a pessoa com aquele gás de sempre. Então, às vezes eu até falo assim, não, que bom que eu tenho essa rotatividade de colaboradores, para estar nesse atendimento de finalização, porque eu quero todo mundo com gás. E todo mundo que está começando com gás. Então, pegar dessa forma. Senão, na hora de entregar, você vai entregar como? Um ponto fixo, às vezes, cansa, não vai te render a mesma coisa. Onde é que vai ser? Como vai ser? Será que vai ter aquele mesmo encanto? Porque, olha só, quando a pessoa já olha o nosso Instagram, que é o Elo Beer Truck, e fala, vocês vão estar onde esse final de semana? Então, qual o evento que tem? Porque eu divulgo os eventos que tem na cidade, claro, em que a gente esteja presente. Então, as pessoas sabem assim, eu vou porque lá eu vou comer em tal lugar. E, às vezes, esquece até o nome do negócio e fala assim, eu vou lá no trailer da Lorena. E é isso, e tá tudo certo, porque sabe que vai comer bem, que vai ter um chopp, que eu vou chegar lá e tu tá comendo o quê? Às vezes tá comendo uma outra coisa de um outro amigo que também é truqueiro, e eu falo assim, esse chopp aqui é o mais indicado para combinar com a tua alimentação. Então, essa é a diferença. Legal. E tu me falou um negócio que de fato faz sentido sobre essa tendência de trucks, né? Mas, claro, isso aí pode ser um episódio posterior sobre o tipo de negócio de trucks, né? Mas é engraçado que a tendência tem feito até a mudança dentro de próprios shows. Antigamente os shows tinham uma praça de alimentação de barracas. Ninguém mais faz barracas. Hoje em dia os shows têm os trucks estacionados numa vilinha ali e fica ali de boa, né? Então é engraçado. Mas, assim... E o layout fica muito mais bonito, né? Com Mais certeza. agradável. Aí voltamos a frisar. A
comunicação fica mais bonita, né? Hoje em dia é muito legal você ter uma vila assim com os trucks estacionados, bonitinhos, entendeu? Alinhados. Tudo isso gera um valor, gera alguma coisa, né? E o retorno visual, ele conta muito. Com As certeza, pessoas comem com os olhos. com certeza. Quando você vai conhecer alguém, você se encanta pelo que você está vendo. Claro. Engraçado falar disso, que eu acabei de me lembrar que eu fiz uma viagem, foi para Alagoas. E eu fui numa Vila Truck, uma Vila Food onde tinha uns vários trucks legais. E lá dentro dessa Vila Food, no balcão de um dos trucks, ele tinha um hambúrguer montado. E tu sabe que qual a parte mais engraçado era que o hambúrguer era real. Eles fizeram um hambúrguer no começo da noite para estragar e colocou como ele é entregue para o cliente. Não era um hambúrguer de mentira. Eles fizeram um hambúrguer de verdade. Eles usaram um hambúrguer de verdade, deixaram a noite inteira lá para o cliente olhar. Esse aqui é o hambúrguer que eu vou levar? É, eu quero um desse. Aí eles faziam um replicado daquele. Percebe que o valor do comer com os olhos. Poxa, beleza, no cardápio tá aqui as fotinhas. Isso tu olhar ao vivo o hambúrguer. Quantas e quantas vezes a gente não tava em um bar e olhou um drink passando. Caraca, garçom, que drink é aquele dali? Ô, chefia, aquele petisco ali qual é? Ah, esse aqui é o nosso, não sei o que das quantas. Percebe como as pessoas comem com os olhos, né? Então, isso é uma dica de milhões. Você que tem uma empresa de alimentação, drinks, qualquer coisa que seja, como o teu cliente te vê. Nas palestras eu sempre gosto de fazer as 3 perguntas. Como você se vê, como o teu cliente vê e como você quer ser visto. As pessoas acham que é tudo igual, não. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Como tu te vê? Ah, eu me vejo isso e isso. Como tu cliente vê? Cara, não sei. Tu já perguntou pra ele? E outra, como tu quer ser visto? Como é que tu quer ser o seu futuro? Quem me conhece, a minha carreira, eu comecei como o garoto da TI. Eu era aquele cara que consertava computador, passava fio de câmera, cerca elétrica, fazia cimento da rua, para poder fazer as hastes de cimento. Quando eu vim para a área da comunicação, quando eu comecei a trabalhar com podcast, comecei a trabalhar com palestra, quando eu virei um consultor de negócios, eu tive que reconstruir a minha imagem. Então aquele cara que usava uma bota, uma calça jeans folgada e uma camisa polo, eu tive que mudar. Eu tive que equalizar para o meu público. Como eu queria ser visto? Eu queria ser visto como um empresário de sucesso. Nesse ponto, troquei a camisa, uma camisa de botão, uma calça mais alinhada. O tênis, o sapato eu não entrei. Eu entrei um tênis bonito, normalmente branco, uma coisa que funcione bem com o aparato social. E também penteado, tudo isso vai contar. E automaticamente, quando eu mudei, aqui a parte mais engraçada, meus clientes de TI falaram, eita, tá mudado, vai pra onde hoje? Não sei o quê. Tu percebe que as pessoas mudam, que as pessoas olham você mudado. Então, como tu vai querer ser visto? Como terapeuta, eu digo, a prosperidade, ela tem um rosto, ela tem uma cara. E a imagem da gente, da felicidade, trabalhar feliz, trabalhar satisfeito, de saber se vender também, porque nós somos um produto, e mostrar que você está sempre sorrindo, sempre bem, porque independente do que acontece na tua vida, o teu cliente ele não tem nada a ver com aquilo. Ele está indo buscar uma satisfação no produto que tu vende, ou no serviço que tu entrega. Mas mesmo que tu tem dores, ele também tem. Exatamente. Tu tem necessidades, ele tem. E lembre-se que o cliente vai comprar pelo motivo dele. Não é pelo teu. Então, entenda o seu cliente. Então, a venda de apelo, isso já não acontece mais. Não, essa história de você forçar a pessoa... Quantas vezes eu vejo esses scripts, o pessoal compra scripts na internet, eu digo, gente, pelo amor de Deus, quem é o seu público? Qual é esse? Esse script não tem nada a ver com isso. Monte o seu. Tu pode até estudar, pega o script e baseia no teu produto, do teu negócio. Esses de caminho... Fechamento de vendas Y, ou tu compra comigo ou tu perde a promoção. Cara, não, cara, eu vou perder a promoção mesmo. Porque ele se sente coibido, ele não gosta mais disso. Ninguém mais gosta de ser forçado a fazer nada. Então, tu percebes que às vezes o cliente ele tem uma dor, tem uma necessidade, ele não vai comprar porque o motivo dele é outro e você está socando outro produto. Tu já perguntaste para ele, cara, o que tu queres, por que tu veio comprar? Tipo assim, boa noite, tudo bom? É um prazer, eu sou a Lorena, blá, blá, como eu posso te ajudar? Em outros lugares, e aí, vai aquele x-tudão, não sei o que, cara, eu queria só uma cerveja.
Então, tu percebes que até isso muda. E voltando à história das vestes, o mais engraçado é que quando eu comecei a palestrar e as pessoas que me viram mudar falaram, caraca, agora tu se encontrou, né? Porque tu percebe sobre o brilho. Quando tu fazes o que tu de fato veio para fazer, de que cada um tem um propósito, você tem um brilho diferente. Então, quem é a Lorena no jogo? Ela é aquela pessoa que conduz ou aquela pessoa que está no background? Então, quando as pessoas te verem no local correto, quando tu me falas, eu não vim para poder fritar, eu não vim para fazer, cara, são atividades, eu não desmereço ninguém. E cada um tem sua expertise, mas a tua expertise não é chapeira. Não, é liderança. A tua expertise é estar ali no jogo, na liderança, ali junto com o cliente, Conduzindo e botando todo mundo para crescer junto. Conduzindo. Porque é o que eu chamo, quem faz parte da minha equipe, seja na comunicação, seja na terapia, seja na parte de alimentação, eu falo, vamos enriquecer, vamos crescer juntos, porque eu quero essa mentalidade. A pessoa que está muito parada, que está estagnada, que não tem essa projeção de crescer, eu falei, aqui não há lugar para isso. Porque tudo, mesmo com terapia, tudo vai ser venda. O advogado vende, o médico vende. Todo mundo tem que vender, porque senão não tem público, sem cliente, você não tem faturamento. Mas como eu vou pensar? Vou pensar só no dinheiro? Não. Não, o dinheiro é uma consequência de todo esse trabalho que vem sendo projetado, porque tudo é idealizado com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo. Porque a proposta é o quê? Quando a minha filha, que atualmente tem 2 anos, ela estiver lá na frente, falar, poxa, nossa, que exemplo de mãe que eu tenho. Que legado eu estou deixando para minha filha. Exato. Então, essa imagem que eu quero que ela tenha de uma mulher que não é conhecida assim, a mulher guerreira, forte, que faz tudo, não. A mulher que desenrola, a mulher que determina, a mulher que resolve, a mulher que faz dinheiro com facilidade, alegria e glória. Porque essa história de falar que o dinheiro tem que vir pesado, sofrido, negativo. Ele tem que ser um dinheiro que você está trabalhando com algo que vai te dar uma coisa chamada satisfação. Aí eu sempre pergunto, e você? Está satisfeito no seu negócio? Como você poderia mudar? E eu jogo sempre o universo, como pode melhorar? Como pode me trazer coisas e benefícios em que eu me encaixe e que eu possa fazer tudo se tornar leve? Porque quando a gente vê assim, a mulher à frente de um negócio, poxa, ser só é ruim, mas até que ponto? Quando você, mulher, mãe solo, está desenvolvendo as coisas, você tem uma equipe boa, cara, é Deus segurando a tua mão. E Deus vem através de pessoas. E as pessoas a gente chama de colaboradores. Então, hoje, eu me sinto muito fortalecida por ter com quem contar. E aí, o meu negócio ele vai expandindo. Então, assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. Isso é uma verdade, porque a pessoa tem que ir com calma, mas tem que ir de uma maneira nobre e assertiva no negócio. Legal, tu falou sobre de grão em grão. Eu sempre dou o jargão do nunca é do nada. Nunca é do nada. Tipo, não é do nada que você cresce, não é do nada que você quebra, não é do nada que você passa num concurso. Não é do nada. Existe um processo todo a chegar àquilo. E é interessante que as pessoas, os empreendedores, principalmente os principiantes, não têm processo dentro da empresa. E eu não estou falando só sobre processo de produção, processo de venda, processo de comunicação, para tudo. Tem que ter um padrão. Que esse padrão que tu tens dentro da tua empresa vai gerar o que o teu cliente te vê. Sempre que eu te perguntei sobre como você se vê, como o cliente te vê, o cliente te vê de acordo com o que você propaga no meio. Então, o que você te vê e o que o cliente vê, se existe um ruído, a culpa é sua. Por isso que eu digo, a terceira pergunta é de milhões. Como você quer ser visto? Tu quer ser visto como o cliente que está te vendo? Ou não? Não quero. Eu queria que ele me viesse mais do que aquilo. Como você quer se ver? Faça por onde? Produza para isso. Estude para isso. Né? Eu digo que o conhecimento, ele vem de conversas, ele vem de podcasts como esse, mas também vem do estudo solo. Aquele que você começa a pegar um livro e estudar de acordo com o que você quer. Ou um vídeo. O importante é tentar aprender para você ser o quê? O que você quer ser visto. Então, eu acho que a íntegra de um episódio desse, eu acho que ela consegue se resumir nessas 3 perguntas.
como tu te vê, como que o cliente te vê e como você quer ser visto. Então, se você se comunica mal, o seu cliente vai te ver mal. E como tu vai querer ver o cliente te veja? Você tem que mudar. Ah, mas você tem que mudar. Para mim, tudo atrás do mudei são desculpas. Se você não chegou até lá. Ah, não, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Gente, a Shein tá aí, você compra uma roupa. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar, fazer uma faculdade. Gente, vai no Google. Nossa, YouTube de tanto graça. curso online Não, gratuito. vai no YouTube. Vai no YouTube, acha tudo. No YouTube tu acha tudo. Ah, não, eu queria aprender a falar melhor. Escuta mais, ler mais. Cara, como eu aprendi a falar mais? Lendo, escutando. Com certeza. Lendo, escutando. Lendo, escutando. Aí do nada eu virei um podcaster. Do nada, muito forte, cara. Eu tô lendo. Desde quando nasceu. Eu tô lendo, vejo episódio de podcast, vejo vídeo, vejo palestra. Do nada virei palestrante. Ninguém viu o andamento que eu ficava vindo em casa de noite, de sábado à noite. Em vez de ver um show de rock, eu tava vendo o quê? Escutando palestra dos outros. E olhando assim, cara, eu entendi agora como funciona uma palestra. Se você for perceber que a maioria das palestras tem um storytelling antes de introduzir um produto. Então, tu pode perceber que uma palestra de vendas, ela tem um roteiro. Percebes que existe um padrão. A pessoa vem, dá uma boa noite, uma boa tarde, quebra o gelo, depois de quebrar o gelo, ele conta sobre ele, desse sobre ele conta uma história, dessa história ele já puxa para o conteúdo principal da palestra, desse conteúdo principal da palestra ele vai desenvolvendo e no final ele gera mais um questionamento que é uma dor, que essa dor normalmente é um outro produto que ele vem para vender para ti no futuro. Percebe como tem um processo? Então, estuda. Né? Estuda, lê, vê vídeo, escuta. Eu acho engraçado quando tu fala da questão da educação. Estou agora escolhendo o colégio que ela vai estudar, né? Vai ser assim, onde vai ser o começo dela. Aí muita gente fala, nossa, a educação tá caro. Mas o preço que você paga pela falta dela. Porque o estudo, ele é extremamente necessário. Total. Principalmente o estudo de base, o começo daquela criança. Como é que vai ser o estímulo dela? Que professor vai atender ela para que ela consiga e se desenvolva de uma maneira que ela goste de estudar. Então, assim, a educação, é fundamental. Base. Fundamental para esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, assim, gente, você que está do outro lado, que acha assim, eu não tenho tempo, estudo não é para mim, eu não gosto de ler, eu não gosto, então você não quer crescer. Então você não gosta de ser um ser humano, porque tudo na nossa vida aqui é sobre pessoas, é sobre como se relacionar. E a gente só se relaciona bem, olha que interessante, quando a gente aprende a se comunicar. Porque como é que eu vou falar com o Domingos se eu não me comunico? Então, para a gente ter essa linguagem, conduzir algo, a gente tem que ter estudo sobre algo. Legal. E no negócio, ele se faz muito importante. Para qualquer coisa que você for fazer, estude. Não necessariamente a gente vai botar aqui, tem que ter um diploma, tem que ter uma especialização. Não, mas se você acha mais interessante ser autodidata, mas se dedique, porque o autodidata ele tem que se dedicar muito mais para ele poder atestar que ele é muito bom naquilo. Então, assim, quer se autorregular, quer fazer uma coisa que é realmente eficiente, veja quais os meios dentro do que você pode fazer para que realmente você comece. Porque no negócio a gente não tem tempo para, eu acho que vai dar certo, eu vou tentar fazer isso. Não. Tem que dar certo. O retorno tem que vir. Principalmente quando você é ou um microempreendedor, um empresário pequeno. Então, como é que você quer dar o tom do teu negócio se você não está se dedicando agora? Para você ser grande, você primeiro começa sendo pequeno. Mas o pequeno não significa que ele é um pequeno frágil. Se fortaleça. A gente tem o Sebrae, tem consultores como o Domingos que vão te impulsionar muito nesse sentido de abrir teus olhos e dizer assim, peraí, vou pegar na tua mão, vou te conduzir. E conduzir da maneira assertiva, que você vai dizer, não, essa aqui é a tua missão, essa aqui é a tua visão, teu objetivo é esse aqui, então
Vamos lá, vamos crescer. Então, quando eu ouço alguma coisa, eu falo assim, nossa, tu estuda tanto, que até hoje eu estudo, gente, a vida toda. A vida é estudar, gente. Porque a comunicação mesmo, ela se transforma. A própria contabilidade se transforma, porque em negócio você tem que ter um bom contador. Então, empresa foi feito para empresário, mas empresário, ele também outra palavrinha, ele tem que ser um estudioso do seu negócio, porque só vende bem quem realmente está capacitado para isso. Legal. Tu tocou em vários pontos legais. Eu vou até abrir uma deixa antes para a última pergunta do episódio sobre educação. Aonde você vai estudar? A gente está passando agora, teve os dias dos professores agora há pouco tempo, né? E me fez muito a questionar sobre escolas, ensinos, né? E eu dou muito valor para professores, não porque eu sou professor, eu também sou professor de faculdade, mas principalmente para a base. Porque, às vezes, você não pode estar na melhor escola, diremos assim, a melhor em falou de monetário, que tem a melhor quadra, que tem o melhor. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha vários colégios para estudar, e minha mãe colocou um colégio que ela acreditou que seria o melhor colégio, o melhor ensino para mim, para a gente, para meus irmãos. E a escolha dela nunca foi pelo colégio de maior estrutura, mas e sim para o de melhores valores. Exatamente. E assim, as pessoas às vezes se confundem que a tua escola hoje, que você está colocando seus filhos, é a mais cara ou é que dá os valores que você quer que o seu filho tenha? Eu tive uma escola, eu estudei aqui em São Luís do Maranhão, uma escola pequena, mas eu dou todo o sucesso que eu tenho baseado na minha escola, né? Pela estrutura que ela tinha, né? Ela tinha uma estrutura pequena, a quadra, a gente jogava no estacionamento de carro, jogando com pitula, não tinha quadra de futebol, mas todo mundo que eu conheci, que estudou lá, todos prestaram, entre aspas. Todos têm uma carreira, todos são íntegros, nenhum foi preso, nenhum drogado, nenhum teve nada. E tu percebes que eu via colegas de outras faculdades, de outros colégios que estudavam em outras, a gente se juntava a jogar futebol, que muitos deles não tiveram um futuro tão bom. Então, eu volto a frisar, o que teu ensino hoje, o teu colégio, a tua faculdade te traz de valores? Sabe que a educação, ela é muito além do que uma matéria, mas Com e sim certeza. sobre também como tu prega a mesma. Então, E essa cultura também vem de casa, né? com certeza. É de berço. É de Porque berço. quem vai dar o tom sobre quem você é, além de uma boa escola, é a educação que você tem Claro. em casa. Porque se você tem uma mãe e um pai que gostam de estudar, que gostam de ler, Por que exemplo. gostam de te desenvolver, porque às vezes também você tem um pai que não teve ou uma mãe que não teve muito acesso aos estudos, isso acontece. E aí a pessoa vai gostar muito de estudar, porque tiveram pais que, pô, eu tive um estalo. Isso não aconteceu comigo, mas vai acontecer aqui com Quero meus dar melhor filhos. pro meu filho. Exatamente. Então, como você está recebendo esse melhor? A educação hoje, a gente vê, nossa, não é que, talvez abra a porta. Não, abre todas as portas. Escancara. É o que você é O hoje. conhecimento, ele traz o esclarecimento. Pois é, assim, tipo, é a premissa básica. Você é hoje o que tu foi no passado. O que tu conviveu, viveu e estudou. Então, se hoje a Lorena está aqui como empreendedora, comunicadora, é porque ela teve um passado antes disso que moldou a mesma. Com certeza. Então, Sempre assim, comerciante, meus pais. Se eu tô aqui hoje como entrevistador, como Rush, é porque alguma coisa aconteceu para trás. Você lembra aquela frase que eu falei? Do nada não acontece nada. E é Não engraçado existe. que todo Lorena, uma história da comunicação, ia saber assim, quem não conhece a minha história vai dizer, nossa, meu pai foi sempre administrador, minha mãe foi bancária, foi professora também. E na minha casa, qualquer dúvida, você tinha que procurar mesmo o dicionário. Você tinha que massa. toda semana tinha que ler um livro, tinha que apresentar algo. E ele falava muito, olha, por que isso acontece? Não, mas eu quero tua resposta. Não, você não quer isso por quê? Mas por que não na resposta? Porque Você não é tem que resposta. saber discorrer sobre. Porque a mulher, ela se empodera quando ela tem conhecimento. E a mulher bonita, engraçado, a gente valida mais a nossa beleza com conhecimento. Para a pessoa não pensar, você, quando eu comecei na TV,
Tipo, eu fiz um teste, no outro dia eu já entrei ao vivo na bancada e fiquei apresentando durante um tempão. Ah, é porque eu tenho só um rosto bonito? Não, eu tenho uma voz boa pra caramba, eu sei me posicionar, eu sempre fui bem esclarecida no sentido assim, não, eu tenho formação para isso, mas além disso e sobretudo, a minha formação não é só científica. A minha formação também vem o quê? De uma família que me deu toda uma estrutura afetiva e emocional e psicológica para que eu pudesse chegar onde eu quisesse sem medo. Legal, legal. Então a gente vai chega no final desse episódio com 3 perguntas para vocês. Como você se vê? Como de fato? Faça esse questionamento a ti. Como você se vê? Como o seu cliente te vê? Faça uma pesquisa rápida. Faz um forms, pergunta, liga, manda um WhatsApp. E como você quer ser visto? E esse como você quer ser visto, ele tem que ser baseado no teu futuro, de como você quer estar ao futuro. Legal? No final do episódio, eu sempre gosto de pedir uma indicação de um livro para os nossos ouvintes. Qual livro que você poderia indicar que, de fato, chegou a mudar a Lorena? Olha, essa pergunta é bem forte, né? Porque como uma boa leitora, eu podia citar, assim, grandes nomes, até mesmo do marketing, mas um sempre livro... o primeiro que cai na cabeça, sempre é o que bateu pesado. É o que está sempre na minha cabeça, é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Porque quando a gente lê palavras que vão te edificar, principalmente na tua espiritualidade, porque qual a tua relação com o dinheiro? A tua relação com o dinheiro, quando você está bem e equilibrado, só quem é equilibrado emocionalmente consegue ser equilibrado financeiramente. Olha que interessante. Então, eu como terapeuta holística, eu prezo muito pela minha saúde mental, pela minha espiritualidade, porque eu sei que tudo que eu faço pelo outro vai ter um retorno para mim. Não sempre daquela pessoa, aquilo ali a gente faz porque, não, fez pelo outro, tá feito, tchau. Mas o universo, ele tá ouvindo, nossa, como você ajuda e você é grata. Todo tempo a gente trabalhando a questão da gratidão e no que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Então, quando a gente abre essa porta para o outro, de ajudar, de ser base, de cuidar, nossa, a nossa vida melhora de uma forma significativa. Passei por várias coisas na minha vida que eu digo assim, nossa, hoje eu digo, meu sobrenome é superação. Só que, para mim, até a dor mais doída, ela se torna leve. Tem 11 anos que eu perdi meu pai. Só que, tipo, eu entendo o outro lado. Porque quem traz esse conhecimento para mim é a religião que eu abracei. E o suporte das palavras, quando a gente lê um salmo, a gente reza um Pai Nosso. Eu sou mestre em Reiki. O Pai Nosso, ele simplesmente, ele equilibra todos os teus chakras. Olha como é interessante. Então, a oração, ela vem para nos fortalecer. E a gente só consegue chegar a qualquer lugar se fortalecendo. Com certeza, com certeza. Ótimas palavras, tá? E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Até mais. Precast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.